Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo no nome do Senhor Jesus, aqui na sua presença, para que possamos mais uma vez aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o tema de hoje é o casamento no entendimento bíblico. Casamentos existem de toda forma, então eu vou estar falando sobre no entendimento bíblico para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que estão caminhando para a vida eterna. Então essas pessoas precisam estar sabendo disso, para se policiar, para estar enquadrado na palavra de Deus positivamente, para herdar aí o reino dos céus. Falar sobre matrimônio se tornou algo complexo perante uma sociedade que não entendem a vontade de Deus, não entendem e nem fazem, né? Na verdade, o êxito de um casamento saudável está na aplicação dos ensinamentos bíblicos. Como está escrito, obedecer é melhor que sacrificar. Então a gente vê que uma sociedade moderna, elas têm se afastado dos conselhos bíblicos. Você vê uma comunhão melhor, mais afetiva lá para o interior. Quanto mais afastado, existe mais um aconchego, mais uma simplicidade, mais uma duplicidade, das pessoas. Vamos lá. Na criação, Deus criou o homem e depois, tirando das suas costelas, formou a mulher para o auxiliar, a capacitando de uma forma extraordinária, a fim de lhe dar condições de executar sua missão aos olhos do Criador. Hoje em dia, quando a gente fala nesse assunto de saiu da costela e fez uma auxiliadora, as pessoas repudiam isso. Quando você está repudiando isso, você está rejeitando a palavra de Deus. Mostra que você está longe dos princípios de Deus, porque a realidade foi essa. É isso que nos foi passado na Bíblia. E aqueles que conhecem a Deus, aqueles que creem em Deus, eles conhecem da Bíblia. Lógico, tem pessoas que têm sua experiência pessoal com Deus, eu tenho várias experiências, mas no geral se conhece Deus da palavra de Deus, que é a Bíblia, livro dos livros, Então o que acontece? A fim de lhe dar condições de executar sua missão aos olhos do Criador. Porém, o mundo trabalha para que as almas não se entendam, as tornando adúlteras diante do Criador. Então, o que acontece? Quando você tem, Deus criou quem? O homem, o sacerdote, criou avarou a sua auxiliadora. Quando os dois igualam as cabeças, porque o mundo capitalista, ele tem de fazer essa modificação. Então, no amplo material, a fim de captar recursos, mas também alterando lá no mundo espiritual, porque a maioria das pessoas não conseguem diferenciar. Elas vão se deixando levar pelas oportunidades, pelo momento, Então, estão na crista da onda do momento, então elas acabam distorcendo a palavra de Deus. Quando a gente fala em adultério, o sentido do adultério vem de mudar a regra. Então, quando eu digo que essas pessoas que estão mudando a regra, eu sei que há uma necessidade, sempre falo sobre isso. A minha própria esposa trabalha, não é da minha vontade, mas há uma necessidade. Mas se não houver um equilíbrio espiritual, as coisas não andam. E é como tem visto aí. Aí tentam fazer leis e mais leis, mas o problema está na estrutura espiritual. Não é na lei, é na estrutura espiritual. Só que as pessoas não querem ver. Por quê? Porque elas querem viver uma vida longe de Deus, achando que no final da vida deles vão estar morando no reino do céu. E isso não vai acontecer. Como eu já disse em outros vídeos do mundo espiritual, houve duas quebras de aliança. É muito importante saber. Dois rompimentos da vontade de Deus. Quando a gente fala quebra de aliança,
A gente está falando uma alteração na palavra de Deus ou no comportamento que dá o mesmo. A primeira foi quando Eva foi lá seduzida pela serpente e cogitou, pensou na possibilidade de ser igual a Deus. Ou seja, a serpente assoprou lá no ouvido de Eva, dizendo que ela poderia ter o conhecimento do bem e do mal. Às vezes as coisas ela vêm para a gente de uma outra forma, mas o sentido é o mesmo. Então foi que a serpente assoprou aí na Eva e fez com que ela desse ouvidos a eles. Você cobiçou um lugar que nem ele, Satanás, conseguiu, muito menos ela, mas para aborrecer, né, para fazer com que as coisas não andassem como deveria andar. Então ele a seduziu, a convenceu. Esse negócio de seduzir vem de convencer. Então ele convenceu, né, e assim foi. Então o que aconteceu? Ela, nessa possibilidade de ser igual ao Criador em todas as coisas, protagonizando o primeiro adultério, no sentido de mudar as regras de Deus. Ou seja, você não aceitar o seu chamado. Presta atenção. Então as pessoas casam para ter um parceiro, né? A mulher não, a gente vai se dar bem porque a gente é parecido, né? A gente vai se dar bem porque a gente se entende. Só que casamento é compromisso. Compromisso primeiramente diante de Deus. Você pode se ajuntar, mas quando você fala casamento, feito cerimônia, apresentada a Deus, você então está sujeito às regras de Deus, à lei de Deus. Então quando você faz diferente, você está aí adulterando o seu contrato de casamento diante de Deus. Pode fazer isso? Não, mas fazem. Então está aí. Então você passa a ser uma pessoa adúltera diante de Deus. Esse é o primeiro problema. Então quando Adão se relacionou com Eva, já adúltera diante do Criador, passou ele também a ser adúltero juntamente com ela. Como já sabemos, ambos foram expulsos do paraíso, da presença do Criador. Então o que acontece? Ele teve o entendimento de que ela errou. Aí ele concordou com o erro dela. O que aconteceu? Ele também passou a estar em falta diante de Deus. Então assim acontece. Mas eu vou tolerando, a gente vai indo até onde vai dar, né? Só que, como a Bíblia fala, se tem algo que faz, se sua mão faz você pecar, ou seus olhos, é melhor arrancar ele, né, se afastar dele, do que tendo tudo isso e entrar lá no inferno, né? Então é mais ou menos isso. Então nós vivemos um mundo em que o homem não tem mais autoridade dentro de casa, né? E muitas das vezes eles têm que ficar quietos para não estar arrumando problema. Mas isso diante de Deus é um problema muito sério e é um dos motivos de muitos não herdarem o reino do céu. Mas só uma das coisas que tem impedido as pessoas de subirem, né? Tem facilitado as pessoas a descerem. Aquilo que eu já falei opção de vez, até mesmo crente na igreja dentro de um caixão e um portal na frente do reino do céu, e ele ir num caixão para descer lá para o inferno e fazer na obra. Então esses detalhezinhos que tem feito com que as pessoas não tenham a salvação. É verdade. Com o tempo, Deus permitiu, através do sacrifício feito por Abel, a aproximação do homem com ele, o Criador, a fim de que, no tempo oportuno, dando seu filho como sacrifício perfeito, restauraria definitivamente essa comunhão, porém só disponível aos que crerem de corpo e alma. Então o que aconteceu? Então Deus ele se afastou de Adão e Eva e sua descendência, mas ele permitiu que surgisse uma forma, que era a forma de
de sacrifício, a qual Abel teve a ideia, né? E Deus, lógico, gerou nele essa ideia e aceitou como uma quebra de barreira entre o Criador e ao seu povo que havia quebrado a aliança. Ou seja, o sacrifício foi um pedido de desculpas, né? Diante de Deus. Aceito. Por quê? Porque lá na frente Deus faria um perfeito, que era o seu filho, né? Mas aí eu pergunto, vai ser feito outro? Vai ser feito mais? Não. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Estão se perdendo porque não tem mais sacrifício. Você precisa agora, com o poder de Deus, com a força da presença de Deus, modificar aquilo que está errado, se consertar diante de Deus. Não tem mais sacrifício, né? Entretanto, o inimigo, criando um cenário propício para uma nova investida em quem? Na mulher. Assim o fez. Agora o convencendo a ser igual ao homem. Então veja bem, lá no primeiro exemplo, a mulher cogitou ser igual a Deus. Nessa segunda etapa, nessa segunda quebra de aliança, então o que aconteceu? Então eles pecaram, né? Através de Eva, os dois foram expulsos do paraíso. E Deus criou uma forma de restaurar, temporária, que era o sacrifício dos animais, e uma definitiva, que foi o seu filho, o sacrifício perfeito. Só que mais na frente, mais próximo da gente, o inimigo criou outro quebra de aliança. Usou quem? Novamente a mulher. Novamente ele usou a capacidade que Deus deu à mulher para quebrar as regras de Deus. Essa que é a verdade. Ninguém pode dizer que a mulher não tem capacidade, mas não lhe é lícito. É isso que o inimigo vai querer acabar lá no futuro, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, enquanto existir, vai estar denunciando isso. E acabou. Geração pode vir. Enquanto existir a palavra de Deus, ela vai estar denunciando isso. Então o que aconteceu? Ele começou então, o inimigo começou usando os seus aliados, né? Os homens, né? Para que possam ajudar nesse processo. A desobediência dos que dizem ser de Deus também, das igrejas, né? Dos pastores, dos líderes religiosos, né? Quase que unânime a aceitação, fazendo a mulher acreditar cegamente nesse intento. Então o que acontece? O inimigo ele começou a diminuir o poder de compra do sacerdote, e houve a necessidade, sempre falo isso, né, porque é uma verdade, isso é uma realidade, e ele jogou a mulher no mercado de trabalho. Depois ele estimulou ela a ser cabeça sobre o homem, e assim tem sido, e assim tem se realizado, e assim a gente tem visto. Por isso que os casamentos têm se acabado. Por quê? Porque materialmente você pode até ter suprido alguma parte financeira, porque já é uma outra história de que no fundo ele tirou do homem e jogou para a mulher. Aí os dois somando dá um, né? Ou seja, a matemática deles não foi de fazer com que as coisas melhorassem, sim justamente jogar a mulher lá como cabeça, como tem sido aí. A gente tem visto situações aí que não tem condição de ser, mas está sendo porque virou moda, né? Só que aí virou também transgressão diante de Deus. Porém, por ter duas cabeças na aliança feita com Deus, o casamento está fadado ao fracasso no sentido espiritual e também no material. Então nem o que está dando certo, materialmente falando, a maioria deles não está dando certo espiritualmente diante de Deus.
Aí você vê várias formas de se suprir essa falta de comunhão, porque se Deus se afasta, não tem comunhão, né? Tem só um compromisso entre as pessoas, né? Um acordo entre as pessoas. A comunhão, a liga de Deus, não tem. Porque está em pecado, como é que Deus vai estar nesse negócio? Deus não está. E assim, daí se cria relacionamentos de toda natureza. Vou botar aqui citando, mas biblicamente falando, são aberrações, torpeza, pessoas casadas, mas separadas de quartos. Eu vi uma reportagem um dia desse sobre isso, né? Uns ricos famosos aí, eles estão casados, mas cada um dorme no seu quarto. Pode isso? Isso é mudar a regra de Deus, que ele diz que você só deve se afastar pouco tempo para algum propósito, jejum e oração. Como é que você vai dormir em quartos separados, né? Então olha só, usam os famosos, né? Trocando de parceiros aos casamentos, né? A mulher que comanda o negócio, né? Em casa quem manda sou eu. E infelizmente o homem vai acabando deixando para evitar problema, né? Essa é a verdade. Aí no fundo ele vai prorrogando o problema, porque é um problema. Se é um problema espiritual, ele vai estourar mais cedo ou mais tarde materialmente. Isso aí não tenha dúvida, né? Fora que não tem salvação. Então, em todo sentido, ela comanda até o relacionamento sexual, que o homem deveria ter a preferência, porque ele é o que é mais dotado, criado por Deus para isso. Mas as coisas mudaram, né? Só que Deus não muda, viu? Ele diz: eu sou um Deus zeloso que não mudo. Acordem, né? Tais comportamentos são adultérios diante do Criador. Ou seja, já disse, adultério é quebrar regras. São regras quebradas diante do Criador. E não herdarão o reino do céu. Ou seja, não vai morar com ele. Se você é desobediente a ele, você vai morar com ele? Não vai. Então tem que procurar outro lugar para morar. Porque no céu, segundo a palavra de Deus, não vai. Tudo isso por dar ouvidos aos que se apresentam como sábios do mundo. Aí vem lá Romanos, né? Romanos capítulo 1 fala muito sobre isso, né? Bem resolvidos, né? O próprio Deus vos entregou essas condições contrárias à palavra dele, onde todas nós seremos julgados. Então o cidadão se acha mais sábio, inteligente, comanda tudo, né? Muitos aí são líder, presidente de estado, por aí vai fora, né? São altamente influenciadores, né? Ricos. Aí eles criam as regras e os outros vão indo, né? Tipo Maria vai com as outras, né? Mas deveriam ir atrás de Deus, atrás de Jesus, não dessas coisas. E claro, para entendermos como chegamos a esse nível, é preciso reconhecer que ao diminuir o poder de compra de grande sacerdote, como já disse, ele obrigou a varoa a sair para o mercado de trabalho. Daí foi só assoprar no ouvido, né, que ela poderia ser mais do que uma auxiliadora, e deu no que deu. Resumindo, mesmo que estejam casados, mas transgridem essas regras de Deus, mesmo em oculto, né, estará em adultério diante de Deus, estará quebrando a regra de Deus. O que entendemos com isto? O casamento perante ao Criador exerce uma liderança espiritual criada por Ele. E se formos filhos e servos, realmente iremos nos colocar na posição exata da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus e do seu Filho amado. Olhe para o que você está fazendo e entenda que vida eterna não se adquire com emoção, e sim com compromisso.
e fidelidade à sua palavra, a palavra de Deus. Que Deus abençoe nós todos, no nome de Jesus. Amém.